Olá, eu sou o Yuichi, essa aqui é a Pandora. E o vídeo de hoje é sobre pais. O Dia dos Pais passou, eu fiz um presente pro meu padrasto e eu vou compartilhar algumas reflexões sobre o que é ser pai e o meu processo de fazer esse presente pro meu padrasto, que teve muito significado, pelo menos pra mim, né? Eu botei muita intencionalidade nesse presente de incentivá-lo a arte, a criação. Eu diria que a minha figura paterna, ela é um grande quebra-cabeça de uma junção de vários homens que passaram pela minha vida. E isso inclui amigos, professores, parentes, o meu pai, meu padrasto, meu avô. Mas eu vou me ater aqui a alguns deles que eu acho que vale mais a pena falar nesse tempo que eu tenho. O primeiro deles que eu queria falar são os meus amigos. Eu tenho dois amigos que foram meus primeiros amigos, assim, no ensino fundamental. E foram eles que introduziram para mim todo o universo masculino na ausência do meu pai. Eles que foram o começo de me mostrar o que era ser homem dentro de uma socialização. E foi muito bom, eu sou muito grato, principalmente na parte da adolescência e da puberdade. Eu sinto que faz muita diferença você ter pessoas da sua idade passando por processos parecidos com os seus, com uma forma de tornar aquilo menos assustador, né? O processo de crescer em si já é muito assustador. E ser acompanhado é uma coisa que alivia muito. Então eu sou muito grato a esses meus amigos. E eles são partes desse quebra-cabeça da minha figura paterna. Eles são parte da minha construção de homem. A segunda pessoa que eu queria falar é o meu avô materno. Ele já é falecido, faleceu faz uns 5 anos, se eu não me engano. E eu admiro muito ele. Ele foi praticamente um pai pra mim, principalmente nos primeiros anos da minha vida. Eu morava com ele e com a minha mãe. Essa casa que eu moro era dele. E ele foi um porto seguro pra mim. Não necessariamente ele me orientou pra vida, mas ele tava sempre ali por mim, no cantinho, do jeitinho dele. E eu sentia muita segurança nele. Eu respeito muito ele e eu admiro muito meu avô. Porque ele me ensinou, principalmente, que o amor, o mais importante do amor não são as palavras, mas sim os gestos, as atitudes. E eu levo isso muito por conta do contraste dele com o meu pai. Meu pai é uma pessoa que fala muito bem, argumenta muito bem. Mas na prática, quem estava ali nas minhas apresentações, nos meus aniversários, no meu dia a dia, era meu avô. E ele não precisava falar para demonstrar que ele estava ali por mim, que ele me amava. E o silêncio dele era uma coisa muito reconfortante. A terceira pessoa de quem eu quero falar é o meu pai. Ele fez parte da minha construção, da minha figura paterna, mas como um elemento, eu diria, de frustração. Eu tinha muitas expectativas sobre meu pai, sobre o que era um relacionamento de pai e filho e como um pai deveria guiar o seu filho. E tudo isso foi muito frustrado. Eu sentia que tinha muitos buracos que a criação do meu pai me deixou, por conta da ausência dele, por conta de diálogos que não aconteceram. E eu poderia tornar isso uma coisa muito negativa. E por um grande período da minha vida foi, de fato, muito negativo. Eu já tive uma depressão bem séria
depois dos eventos da briga com meu pai. Mas eu sinto que foi muito importante, meu pai foi muito importante no processo de humanizar essa figura paterna. De que o meu pai não sabe de tudo. Meu pai também é despreparado. Meu pai não sabia o que estava fazendo. Ele não é esse super-herói que a gente acredita que todos os pais são. E no fundo, às vezes eu acho que ele é mais criança que eu, em alguns aspectos. E por mais que tenha feito muita falta, eu tenha sentido muita raiva, muita mágoa do meu pai, eu sei que foi muito importante pra mim quebrar toda essa idealização e toda essa fantasia da figura paterna, de uma figura de alguém que me salvaria de qualquer situação, como forma de tomar mais autorresponsabilidade por mim mesmo, eu diria, também. E eu não vejo meu pai presencialmente há uns 4 anos, eu diria. A gente, na verdade não a gente, eu briguei com ele, principalmente por conta da ausência dele. Eu fui brigar mais pela presença dele e saí muito mais frustrado do que eu esperava. Principalmente pelo fato dele ter construído uma nova família sem me inserir muito nesse processo. Foi muito uma questão de consideração que eu sinto que meu pai não teve por mim. Mas hoje eu entendo melhor o meu pai. E é engraçado que eu vejo justamente os pontos que eu repudio nele dentro de mim. E aceitar o meu pai do jeito que ele é, amar ele do jeito que ele é, refletiu muito na forma como eu me vejo e na forma como eu me amo. Porque 50% de mim, biologicamente, em muitos aspectos, vem dele. Então é quase impossível, na minha concepção, pra mim, odiar meu pai sem odiar uma grande parte de mim mesmo. E muito mais do que odiar ou reclamar disso, é entender que nós dois temos características muito similares e que eu tenho a escolha de direcionar essas características para um caminho que eu acredito ser mais certo. E não necessariamente eu tenho que traçar os mesmos passos que ele. E toda essa briga com meu pai veio muito de que eu queria alguém que me ensinasse a ser homem, sabe? Ser homem é uma coisa tão abstrata. E eu olhava assim para os homens ao meu redor e para o que eu conseguia entender sobre o que era a masculinidade. E eu pensava comigo mesmo, não é possível que isso se resuma a cerveja, futebol e pegar mulheres. Não é possível que ser homem se resuma a isso, a não chorar. E eu tenho muitas características que vão na contramão do que é ser homem. Eu sou uma pessoa muito sensível, eu não gosto de futebol. E eu também não sou hétero. Essa foi uma grande parte da nossa briga, da rejeição que eu senti muito grande do meu pai, num momento muito delicado e muito confuso da minha vida, que foi a adolescência, que foi o processo de crescer, o processo de sair de ser menino e ser homem, e descobrir que eu não tinha nenhum referencial disso, eu não tinha ninguém que pudesse me acompanhar nesse processo. E mais ainda, a pessoa com quem eu esperava ter esse acolhimento, esse amparo, me rejeitou. E é algo que afetou muito negativamente todo o meu processo de crescimento, mas também me deu a oportunidade de não me moldar ao meu pai, não me moldar à masculinidade que ele construiu e que eu não vejo que serve pra mim. Então, a relação com o meu pai é algo muito complicado. É algo que tem muitas partes negativas, mas ao mesmo tempo essas partes negativas são partes positivas também. Eu acho que a coisa que mais marcou pra mim o relacionamento com meu pai foi o fato de que eu aprendi um tipo de amor dentro de mim que eu não aprenderia de nenhum outro jeito, se não fosse pelo pai que eu tenho. Que é o que eu acredito ser o mais próximo do amor incondicional que eu experienciei até hoje.
que foi todo esse processo de parar de falar com meu pai, de brigar na justiça com meu pai pela minha pensão, de levar ele no meu psicólogo e ouvir ele falar coisas horrorosas sobre a minha sexualidade. Ver meu pai construindo uma família e não tendo consideração por mim nesse processo. E mesmo depois de tudo isso, e mesmo sofrendo com depressão, e mesmo com muita raiva, com muita mágoa, eu me via incapaz de não amar o meu pai, de não desejar o bem para ele. Mesmo desejando o mal para ele, eu ainda queria desejar o bem para ele. E foi nessa confusão toda que eu vi que eu ainda amava meu pai, apesar de tudo. E que eu queria nutrir esse amor. E para isso eu tive que quebrar todas as minhas fantasias e todas as minhas expectativas em cima do meu pai. E amar ele como ser humano. Mesmo falho, mesmo com todas as nossas brigas, todas as nossas divergências, eu ainda amo meu pai. E é um amor que não exige a presença dele, não exige a validação dele, não exige quase nada, eu diria. Eu apenas amo o meu pai. E todo esse amor também me ensinou muito sobre perdão. Entender que ele não sabia direito o que ele estava fazendo. Entender que ele deu o melhor e que ele deu o que ele tinha para dar. E mais do que isso, que ele foi pai o suficiente. Pode ser muito estranho eu dizendo assim, com todas as falhas e toda a ausência, todas as faltas que veio, mas o meu processo de crescimento e de me entender enquanto adulto, também veio de ver que ele foi suficiente. Ele foi o pai o suficiente, porque eu estou vivo. Ele cumpriu, mesmo que à distância, ele cumpriu o propósito dele de me manter vivo. E hoje eu sou capaz de dar continuidade ao processo de paternidade dele. Da paternidade de mim para mim mesmo. De ser o meu próprio pai. De ver as minhas necessidades através da frustração com o meu pai. E falar assim, ok, eu vou dar a mão para mim mesmo. E vou ser eu que vou fazer um papel que eu esperava tanto que ele fizesse por mim. E descobrir essa força interna dentro de mim de que eu poderia cuidar de mim mesmo, de que eu poderia prover para mim mesmo. Então ele foi o pai que eu precisava. Ele foi o suficiente. Ele não me deve mais nada. Porque o dever, pelo menos da minha visão, seria eu ainda me pondo nesse lugar de vulnerável, de frágil, de incapaz, e exigindo dele algo que ele não tem para me dar, e ficando nessa falta, nessa escassez. E foi muito bom essa última vez em que eu conversei com ele, porque eu voltei a falar com meu pai por videochamada há pouco tempo, há muito pouco tempo. Questão de uns 2 meses, um mês, alguma coisa assim. Em que ele foi um pouco mais humilde do que das outras vezes. E me veio esse sentimento de que ele não me devia mais nada. Não devia. Se encerrou o período de paternidade dele. Ele deu o que tinha pra dar. E agora cabia a mim seguir em frente. E construir a minha masculinidade. E construir o que é ser homem. O que é ser pai. Então, eu vou mostrar o que eu fiz até agora. Esse aqui foi meu primeiro teste, que eu tentei fazer uma árvore. Mas ele não deu certo. Porque essa madeira é muito dura. É um pinus, isso aqui. E daí eu não tava conseguindo fazer. Daí eu testei umas placas de MDF. Eu fiz uma florzinha aqui. E um sakura.
uma flor de cerejeira. E eu gostei muito desse design, então eu fui na Daiso e eu comprei um porta-copos de madeira, que é esse aqui, e desenhei a flor. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, só que aqui nesse maior. E esse vai ser meu presente. Dia dos Pais, eu já pus aqui, tô ao contrário, né, mas com a câmera, Hewitt 2025. E agora é só fazer a flor. Eu testei também algumas outras superfícies. Eu testei, aqui tem um coração e uma noz. Que isso daqui é que põe no vaso de planta pra... não sei pra quê. Pra enfeitar, pra não ficar parecendo terra. E daí eu testei isso aqui, eu roubei do shopping, porque eu não tinha em casa, daí eu fui no shopping e eu peguei das plantinhas dele. E eu também testei esse aqui, que é uma carinha, não sei se dá pra ver também. É uma estrela com olhinhos e sobrancelhas. Isso daqui é uma casca de uma árvore que tava caído no parque quando tava passeando com a Pandora. E daí eu trouxe pra casa. E ele é bem legal, só que ele é mais esfarelento, né? Porque ela tá seca já. E é isso. Esses foram todos os meus testes. E eu tava com muito medo de fazer isso, porque eu nunca mexi com madeira antes, nunca esculpi nada antes. Mas eu fui um pouco com a mentalidade de quanto mais rápido eu errar, mais rápido eu aprendo. E foi o que aconteceu. Eu tenho uma noção agora melhor. Não é incrível, mas é o suficiente para fazer o que eu quero. É isso. E deixa eu terminar esse aqui e der tempo de fazer alguma outra coisa, eu tento fazer mais alguma coisa pro meu padrasto. Mas tudo isso aqui é muito sobre incentivar ele a, a criatividade dele. Porque meu padrasto sempre gostou muito de mexer com madeira. E eu acho que ele faz muito bem. Então, muitos móveis da nossa casa foram feitos por ele. E só que eu acho que ele nunca deu muita chance, assim, de desenvolver um pouco mais a criatividade dele nisso, né? E eu queria incentivar ele de alguma maneira. Então, eu vou mostrar todos os testes que eu fiz pra ele, pra ver se floresce algo nele, né? E dar as ferramentas pra ele e deixar ele livre, se ele quiser usar, se ele não quiser usar, e dar o presente muito mais como um incentivo à criatividade dele, à arte dele. E é isso que eu acho que eu posso fazer enquanto filho agora. É isso. Tchau. Quarta pessoa de que eu quero falar é o meu padrasto. Meu papai. Eu chamo ele assim carinhosamente. E pra quem eu tô fazendo esse presente que vocês estão vendo no vídeo. Que foi o homem que me ensinou o amor por escolha. Eu conheci o meu padrasto quando eu ainda era criança. E a gente teve um relacionamento muito conflituoso por conta da disputa pela minha mãe. A gente tinha muitos ciúmes um do outro com a minha mãe. E por um bom tempo a nossa relação foi baseada em eu ser o filho da namorada dele e ele ser o namorado da minha mãe. E com a convivência e com os conflitos, a gente foi aos poucos aprendendo a se amar, a gostar um do outro. E eu briguei muito com ele para que a gente tivesse o nosso relacionamento. Eu não queria mais um relacionamento intermediado pela minha mãe. Eu queria que, se ele estivesse bravo comigo, fosse porque ele estava bravo comigo, não porque a minha mãe estava brava comigo e por consequência ele também. Que se ele concordasse comigo, que fosse porque ele concordava comigo, não por causa da opinião da minha mãe. E a gente foi construindo o nosso laço, foi construindo a nossa relação. E hoje a gente tem uma relação muito bonita, não só de pai e filho, mas de amizade, de companheirismo também. Eu enxergo ele enquanto ser humano e eu sinto que ele me vê também enquanto ser humano. E isso foi muito bonito,
principalmente porque foi uma escolha. Foi uma escolha que eu decidi fazer e foi uma escolha que ele decidiu fazer. Ele não tinha obrigação nenhuma de me amar enquanto filho, nem eu de amar ele enquanto pai. Mas foi uma escolha nossa. Uma escolha que nós fizemos todos os dias e fomos alimentando. E meu padrasto também é uma pessoa, ao mesmo tempo que é muito parecida comigo, uma pessoa muito diferente de mim. Ele expressa o amor dele de uma forma muito diferente da minha e da minha mãe também. Eu e minha mãe somos muito de falar, de demonstrar o amor através de palavras, de abraços, da companhia. E o meu padrasto é uma pessoa que demonstra muito através dos gestos, do servir. Então, eu não entendia isso, mas toda vez que ele vinha de manhã pra me acordar, pra ir pra escola, era ele dizendo eu te amo pra mim. Toda vez que ele me levava pra escola de carro, era ele dizendo eu te amo pra mim. Toda vez que ele cortava uma fruta, que ele preparava um almoço, que ele varria a casa, varria o meu quarto, tudo isso era ele demonstrando que amava eu e minha mãe. E então conviver com ele e aprender a amar ele foi expandir também a minha visão sobre as formas que o amor poderia ser manifestado. E tudo isso, todas as pessoas que eu comentei formam a minha figura paterna. E eu acho que o pedaço final que eu estou descobrindo agora é justamente que eu também faço parte da minha própria figura paterna, do meu próprio conceito de pai. Porque agora sou eu que estou lá por mim, sou eu que estou me orientando, sou eu que estou cuidando de mim, me abraçando, me amparando. E eu descobri que eu sou um pai muito melhor pra mim mesmo do que o meu próprio pai. O que é bom, o que eu vejo como uma forma muito positiva. E eu acho que era isso. Eu também meio que sou pai da Pandora. E eu acho que o que eu queria dizer com tudo isso é que eu sei que pai, para muitas pessoas, incluindo para mim, é um tópico muito complicado, muitas vezes sensível, que tem muita dor. Mas eu acho que pai é muito mais um conceito. É muito mais um conjunto de necessidades que a gente põe naquele ser humano que muitas vezes não sabe o que está fazendo. E a gente pode suprir essas necessidades de muitas outras maneiras, com pessoas capacitadas para isso. Às vezes, nós somos as pessoas capacitadas para suprir isso. E a gente fica preso nessa expectativa do que o pai deveria cumprir, do que o pai deveria ser. E a gente não precisa disso, né? Eu tenho todo esse quebra-cabeça do que é pai. E todo esse quebra-cabeça que é o que eu preciso, de fato. Não é uma pessoa, são várias pessoas e eu mesmo incluso nessa figura paterna. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. E a Pandora? Vinheta, tchau, Pandora. Vinheta, tchau. 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 Ela já tá dormindo, tadinha. Agora eu vou mostrar o presente. O meu primeiro presente é esse daqui. Que é de gravura de madeira. Sabe? São ferramentas de gravura de madeira. Olha, que legal. E daí tinha esse e tinha um que era maior também, só que o maior era mais caro também. Então é o que tava dentro do orçamento. E daí, na verdade, eu queria te dar um de esculpir madeira, mas não tinha. Então esse daí, na verdade, é pra fazer carimbo, sabe? Com madeira. Sim. Usar uma madeira específica, que não tinha pra vender lá também. E daí, como eu não tinha essa madeira específica, eu fui testando com várias maneiras que eu fui achando no meio do caminho. Então, a primeira madeira que eu testei foi uma madeira de pinos. E daí eu tentei fazer um desenho aqui e tal, só que ela era muito dura. Então eu desisti dessa daqui. A segunda madeira que eu testei foi MDF. E eu fiz esse primeiro desenho aqui, que é uma florzinha, e esse segundo, que é um sakura.
Uhum. E no MDF ele funciona muito bem. Legal. A outra madeira que eu testei foi esse daqui, que eu roubei do shopping, que é aquele negócio que põe nas plantinhas, sabe? Sei. E daí aqui eu fiz um coração. Casca de árvore. É, e esse daqui é uma noz que eu fiz. Olha. E a última madeira que eu testei foi uma casca de árvore, que não sei o que aconteceu, mas na praça tinha. E daí eu fiz aquela carinha com estrelas. Né? Também dá certo. Legal. E daí o seu presente mesmo é esse daqui, que é um porta-copos, que eu comprei na Dais. E daí eu fiz da flor, esse mesmo design da flor de Sakura, que tá aqui. Uhum. Esse daqui. E daí aqui atrás escrevi Limite 2025. Olha, que legal. Muito obrigado, meu filho. Ficou bem bonito. Você gostou? Gostei muito. E todo esse conceito do presente era porque eu queria te dar algo que incentivasse a sua criatividade. Uhum. Então você sempre falou de mexer com madeira, de que você gostava e tal. E daí eu falei assim, ok, eu vou dar um empurrãozinho pro papai. Então eu não queria só te dar as ferramentas, mas eu queria te mostrar tudo que eu experimentei, né? Uhum. E tudo que eu consegui fazer pra te incentivar a você ir tentando mexer com as coisas. Não é nada assim, oh meu Deus. Mas é um primeiro passo que eu acho muito bom. Muito obrigado pelo presente. Né? E daí, Gostei muito. a minha proposta é que a gente faça 2 plaquinhas de MDF. Eu faço uma, você faz outra. A gente faz um desenho e a gente... Tá. Essa é a minha proposta. Pra você não ficar só nas palavras de que eu estou te incentivando, mas a gente realmente fazer algo. Tá. Entendeu? Uhum. Tá bom, então. Vamos ter como. Tá bom. Você quer fazer hoje ou amanhã? Hoje? Tanto faz fazer hoje ou amanhã. Acho que melhor não. Né? Tô bem cansado. E amanhã a gente faz. Deu um grau. Tá bom. É isso. Olha lá pra câmera então agora. Mostra o presente. Mostra o presente. Isso aqui.